O nosso bom dia a todos, estejamos em paz. Os nossos últimos dias têm sido bastante angustiosos, bastante tormentosos. Quer na situação em que estejamos, quer na nossa situação emocional, espiritual. Temos passado por uma grande provação. E é nesses momentos em que não podemos esquecer da providência divina. Que Deus não nos desampara e não nos desamparará. Que isso também passa. E que nós vamos nos reerguer, nós vamos renascer e reconstruir com as nossas próprias forças, com o auxílio do mundo espiritual, com a colaboração e a solidariedade de todos. É um momento realmente difícil. É um momento de angústias, de tristezas, de profundas tristezas. Mas sempre, com a confiança na providência divina e em nosso Mestre Jesus, iremos superar todas essas dificuldades e angústias. Que possamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, especialmente nesses momentos em questões de ordem material. Mas aquilo que estiver acima das nossas forças, que recorramos à prece. Muitas vezes é o nosso desejo mais íntimo poder ajudar uma grande quantidade de pessoas, mas não o podemos por diversas razões. Quando as nossas limitações nos impedem realmente de agir, então a prece surge como veículo de auxílio para levar alívio e consolo a todos os que passam mais dificuldades do que nós. Lembramos a todos que a Sociedade Espírita Allan Kardec, com a sua sede na Rua Fernando Machado, número 883, no Centro Histórico de Porto Alegre, continua fechada devido às enchentes que existem ainda no centro. Assim que a sociedade voltar a abrir fisicamente, todos serão comunicados. Estamos também criando uma campanha de doações para que a nossa SEAC seja um ponto de coleta, apenas aguardando o momento adequado para reabrirmos a sociedade, a fim de que possamos captar as doações. Mas não deixemos de doar nesse momento. Façamos a nossa parte. Há muitas e muitas pessoas necessitando. Guardemos a fé e a calma necessárias. Enchamos-nos de esperança. Não nos entreguemos ao desespero, que nunca resolveu nada. Mantenhamos-nos firmes e fortes. Queremos aproveitar também a ocasião para lermos uma nota lançada pela Sociedade Espírita Allan Kardec em solidariedade a toda essa tragédia que vem se abatendo sobre o nosso estado. Queridos irmãos de caminhada, neste momento desafiador, em que muitas famílias estão enfrentando as consequências das enchentes, a Sociedade Espírita Allan Kardec reúne-se em solidariedade e compaixão. Estamos cientes da importância de estendermos as mãos uns aos outros, e é por isso que estamos lançando uma campanha de doações. Instalaremos, assim que a SEAC reabrir, um ponto de coleta na recepção, onde gentilmente solicitamos suas doações para contribuir com aqueles que mais necessitam. Todo o auxílio arrecadado será encaminhado diretamente à Defesa Civil para que se possa alcançar aqueles que precisam de forma mais eficaz. Acreditamos no poder transformador da solidariedade e da empatia e contamos com a colaboração de cada um que puder se juntar a nós neste momento delicado. Juntos, podemos oferecer conforto e esperança às famílias afetadas. Lembrando sempre que, como ensinou nosso querido Chico Xavier, isso também passa. Agradecemos desde já por sua generosidade e por todo o apoio. Dito isso, então, agora passaremos então para a nossa querida Solange para fazer então a abertura do trabalho da palestra do Evangelho segundo o Espiritismo da manhã de hoje. O nosso bom dia a todos e todas que nos acompanham
em mais um estudo de Evangelho segundo o Espiritismo. Neste domingo, excepcionalmente, o nosso Evangelho será somente virtual, devido às enchentes ocorridas em nosso estado e em nossa cidade. Aproveitamos a oportunidade para prestar a nossa solidariedade a todos aqueles e aquelas que estão passando por esta catástrofe, por esta tragédia. Que unamos os nossos corações e os nossos pensamentos nos esforços de auxiliarmos não somente de forma espiritual, nas orações, nas boas vibrações, mas também o auxílio material aos irmãos que perderam tudo. Vamos então ao nosso estudo. Hoje, o capítulo a ser estudado é a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. E para iniciarmos, nós vamos ler a mensagem que está no prefácio deste livro, que é uma mensagem do Espírito de verdade e que nos diz assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono as vossas vozes, e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e poderei entrar no reino dos céus. Façamos a nossa prece, elevando o pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecendo como sempre a oportunidade da vida e das nossas vidas. Senhor, que nestes momentos tão difíceis em que o orbe planetário atravessa, possamos nós outros ser envolvidos em vibrações de muita luz, de muito amor, de muita fraternidade, de muita caridade uns para com os outros. Ampara, Senhor, neste momento em especial o nosso estado, para que, enfrentando com coragem e resignação, saibamos sair destas condições tão trágicas, tirando as lições necessárias do aprendizado, do amor e da fraternidade. Que os teus mensageiros alcancem a todos nós, espíritos imortais, alcancem a todos aqueles que passam por dolorosas provações, levando aos lares, levando às famílias o consolo e o aconchego. Obrigada, Senhor, por tudo, e que nesta manhã, neste estudo, possamos vibrar por todos aqueles que estão nas situações tão difíceis. E assim, pedimos licença para iniciar o estudo de Evangelho desta manhã de domingo. Que assim seja. E para, então, fazer este trabalho, esta reflexão da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a nossa companheira Aline Jesus, que é trabalhadora da Sociedade Espírita Allan Kardec, na área da divulgação, na área da mediunidade e também do estudo. Com a palavra, a nossa companheira Aline. Que Jesus nos abençoe e que permaneçamos todos em paz. Nesta manhã, nós vamos retomar o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, prosseguindo, como fazemos todos os domingos, neste momento apenas no formato virtual, conforme já nos foi informado, mas retomando o estudo no sentido de que estamos recomeçando e que, portanto, nesse momento tão difícil pelo qual nós estamos passando, que nós possamos aproveitar
estes instantes para reconforto, consolo, para buscar algum alento para as nossas almas, para a nossa caminhada evolutiva. Ao retomar, ao recomeçar, melhor dito, esse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo que a nossa instituição oferece, nós recomeçamos o estudo, diferente do que muitos de nós o fazemos, pelo princípio da obra, ou seja, pela sua introdução. A grande maioria de nós, quando busca a leitura de alguma obra, nós vamos direto àqueles capítulos que nos interessam, que nos chamam mais atenção, buscamos alguma orientação específica ou abrimos ao acaso, como muitas vezes nós costumamos fazer com esta obra em particular, o Evangelho segundo o Espiritismo. Esta obra, ela é da doutrina espírita, talvez a mais conhecida. Nós temos aqui no nosso estado a Feira do Livro de Porto Alegre e não é incomum esta obra estar entre as mais vendidas. Ela é, de fato, uma das obras mais procuradas, mas é importante que nós possamos aproveitá-la na sua integralidade. Termos a possibilidade de aproveitar todos os recursos que esta obra bendita nos proporciona. E por isso, então, o codificador, como um excelente educador que é, tem a preocupação de nos orientar, de nos preparar. Como um excelente professor, como um excelente educador, ele vai nos propor uma leitura dirigida. Ele nos convida a seguir uma determinada organização, ou melhor, compreender o que integra esta obra, qual o seu objetivo efetivamente, o porquê das escolhas que Allan Kardec fez ao inserir este ou aquele ensinamento evangélico, este ou aquele trecho, esta ou aquela passagem evangélica, as reflexões que Allan Kardec faz, as instruções dos espíritos, e isto, o codificador, então, essa estrutura mesmo, o codificador, ele vai falar e organizar, explicar na sua introdução. Esta obra, ela também tem uma curiosidade para que nós possamos pensar. Ela apresenta, de certa maneira, duas introduções. Ela, como outras obras da codificação, ela apresenta uma introdução que nós poderíamos dizer que é elaborada pelo codificador, e outra que nós poderíamos afirmar ser elaborada pelos benfeitores espirituais, os espíritos responsáveis pela codificação da doutrina espírita, que nos apresentaram esta terceira revelação da lei divina, da lei natural. Onde nós vamos encontrar estas informações que nós estamos, então, afirmando? Quando Allan Kardec introduz o prefácio, que é apenas uma página, e vem assinada o Espírito de Verdade, nós temos ali, em alguma medida, neste prefácio, a introdução dos Espíritos da codificação, para que, então, na sequência, onde o codificador intitula Introdução, que está dividida em 4 itens, nós temos, então, as palavras do codificador. É Allan Kardec, então, falando e apresentando o que nós vamos encontrar em o Evangelho segundo o Espiritismo. Que, aliás, este ano nós estamos homenageando esta obra porque ela foi publicada em abril de 1864. Então, nós temos a publicação na Revista Espírita de abril de 1864, a publicação desta notícia de que chegava finalmente esta obra a lume, há muito prometida, e que Allan Kardec vinha, então, estudando há muito tempo esta obra, organizando, elaborando, fazendo seus estudos para poder, então, publicar o Evangelho segundo o Espiritismo, e na Revista Espírita, então, de abril de 1864, Allan Kardec nos traz esta notícia, apresentando um dos itens que consta aqui na introdução, que é logo o item segundo, que fala do controle universal do ensino dos espíritos. Quando o codificador
vai publicar o Evangelho segundo o Espiritismo, há algumas questões que são interessantes de nós avaliarmos. O Evangelho, ele é o aprofundamento da parte terceira do Livro dos Espíritos. Kardec já havia publicado a primeira obra básica, o Livro dos Espíritos. Na sequência, publica o Livro dos Médiuns, e então, que faz um aprofundamento da parte segunda do Livro dos Espíritos, ou um recorte, melhor dito, da parte segunda do Livro dos Espíritos, porque fala mais especificamente da comunicabilidade entre os dois planos da vida. E na parte terceira, que trata então das leis morais, da lei divina, do aspecto moral da lei divina, Kardec vai então aprofundar e tratar aqui nesta obra o Evangelho segundo o Espiritismo. E por que justamente faz este aprofundamento da parte terceira, que trata do aspecto moral da lei divina, é que Kardec inicialmente pensa como título para esta obra não o Evangelho segundo o Espiritismo, mas imitação do Evangelho. E imitação do Evangelho, pelo que o nome em si nos propõe, não pejorativamente como nos nossos dias nós pensamos em imitação de alguma coisa, mas imitação no sentido de modelo. Imitação no sentido da questão 625 do Livro dos Espíritos, de tomar de fato esta obra como aquela que nos guia para estabelecer quais são os parâmetros para a construção da nossa felicidade. De tomar esta obra como um guia para definir o que nós vamos fazer ou deixar de fazer para sermos felizes, que é o que define, aliás, a questão 614 de O Livro dos Espíritos, acerca da lei divina ou natural. Se é um aprofundamento desta parte terceira, Kardec, evidentemente, vai ter esta preocupação. Mas, embora ele tenha feito uma primeira publicação com este título, na sequência ele cede às sugestões do próprio editor, trazendo então a obra com o título que nós conhecemos, que é o Evangelho de acordo com a doutrina espírita, e não um segundo no sentido de que tenha havido uma primeira obra, um primeiro lançamento, né? Não é uma trilogia, não é uma sequência, é o Evangelho de acordo com a doutrina espírita. E, aliás, é exatamente isso o que nós vamos observar nesta introdução feita pelo codificador. Ele vai chamar atenção para este aspecto logo no primeiro item, quando ele trata do objetivo da obra, o objetivo desta obra. Quando Kardec trata do objetivo desta obra, ele começa esclarecendo-nos que a vida, o evangelho, melhor dito, ele pode se dividir em 5 partes distintas, que as matérias, o conteúdo do evangelho, dos evangelhos, podem apresentar 5 matérias diferentes, que são os atos comuns da vida de Jesus, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. E o codificador, então, esclarece que, embora nós possamos, até hoje, o fazemos, aliás, embora nós possamos debater sobre onde Jesus nasceu, quando nasceu, quem era a sua família, onde viveu, ou seja, tratar das questões dos atos comuns da vida de Jesus, ou que nós venhamos a questionar as palavras relacionadas a milagres, predições, ou mesmo interpretações que tenham sido dadas pela igreja para fundar os seus dogmas, para fundar, por exemplo, o porquê que se estabelece a questão da missa ser desta ou daquela maneira, de nós termos um batismo ou uma questão da crisma, ou qualquer um desses dogmas. Algumas palavras foram tomadas dos evangelhos que fundamentam esses dogmas.
embora existam outras seitas que vão dar outras interpretações para estas mesmas palavras, que pela Igreja Católica foram adotadas para justificar casamento, batismo, crisma, primeira comunhão e tantas outras questões de dogmas que traz esta religião, outras seitas e outras religiões que se apoiam igualmente nos evangelhos não dão esta mesma interpretação. Porém, o que o codificador então destaca é que, embora estas primeira parte de matérias, elas sejam ainda debatidas, o ensino moral de Jesus não entra em questão, no sentido de que, sim, as suas parábolas, as conversas que Jesus estabeleceu com personagens específicos, que inclusive foram registrados aqui por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, como, por exemplo, o diálogo com Nicodemos, o momento em que Jesus vai prometer o Consolador, o momento em que Jesus atende a mulher adúltera que é levada à praça pública, o momento em que Jesus dialoga ou recebe ali a orientação, vai conversar com o moço rico, que a Amélia Rodrigues tão belamente depois vai nas suas obras falar do que acontece antes ou depois destes momentos em que o moço rico vai ali conversar com Jesus, falar e buscar alguma orientação, dizendo que gostaria de entrar no reino dos céus, o que seria necessário ser feito naquele momento. Todas estas questões, todas as parábolas de Jesus, os seus ensinos, as conversas que ele estabelece, trazem orientações no que diz respeito ao modo de proceder, a buscar nestes ensinos, nestas palavras, orientações para decisões do nosso cotidiano. Esse ensino moral, ou seja, estabelecer uma filosofia que nos norteia, adotar uma moral que é a moral cristã, que é a moral de Jesus, isto não está em xeque no sentido de que não tenha alguma validade. Ele, de fato, não traga algum ensinamento de valor que possa contribuir para a transformação individual e social. Isso não é debatido. Ninguém vai questionar que quando Jesus estabelece a importância da lei de amor, por exemplo, isso é algo que não deva ser considerado, que nós podemos nos tratar mal uns aos outros, ou que quando Jesus fala sobre a importância da misericórdia, que igualmente isso não tem nenhuma validade, não é uma orientação de valor. Ou quando Jesus orienta que nós venhamos a tratar os nossos semelhantes como nós gostaríamos que nos tratassem, que isso também não seja uma orientação lógica ou significativa ou mesmo necessária para a nossa sociedade. Então, isso não está em questão. É isso que Allan Kardec está trazendo. E é justamente por isso que, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai priorizar este aspecto do ensino moral, que é apresentado aqui, então, é este aspecto do ensino moral. Até porque o que o codificador tem a preocupação é analisar, à luz da doutrina espírita, esses ensinamentos, porque a grande maioria de nós nos encantamos com as palavras de Jesus, mas nem todos procuramos refletir, analisar, meditar sobre estas palavras, sobre estes ensinos e, fundamentalmente, observar qual a sua aplicabilidade nas situações do nosso dia a dia. Então, Kardec, em determinado momento, neste item, quando trata do objetivo desta obra, ele vai nos dizer: toda gente admira a moral evangélica. Todos lhe proclamam a sublimidade e a necessidade. Muitos, porém, assim se pronunciam por fé, confiados no que ouviram dizer
ou firmados em certas máximas que se tornaram proverbiais. Poucos, no entanto, a conhecem a fundo, e menos ainda são os que a compreendem e lhes sabem deduzir as consequências. E essa é a preocupação do codificador: deduzir as consequências, compreender a fim de deduzir as consequências. Ora, se Jesus traz tal afirmativa ou tal ensinamento, querendo significar isto ou aquilo, consequentemente, nós devemos agir neste ou naquele sentido, decidir desta ou daquela maneira, buscar agir dessa forma com o nosso companheiro ou a nossa companheira de caminhada, considerando que nós compreendemos deste ou daquele ensinamento aqui inserido. E Kardec não traz esta compreensão, porque ele vai esclarecer aqui que nós temos nesta obra um cuidado de apresentar a passagem evangélica, e a passagem evangélica sem uma preocupação com a ordem estabelecida pelos evangelistas ou uma ordem cronológica. Kardec vai ter a preocupação de classificar e de organizar estas passagens evangélicas de acordo com o seu tema, com o assunto que ele iria tratar. Ou seja, ele vai falar da imortalidade da alma. Então, Kardec busca nos evangelhos as passagens que tratam sobre este assunto. Junta estas passagens, analisa, estuda estas passagens e, então, traz as suas reflexões, que, na verdade, são reflexões à luz da doutrina espírita, não é a opinião pessoal do codificador, e tanto não é a opinião pessoal do codificador que ele faz questão de inserir, na grande maioria dos capítulos, uma parte do capítulo que ele chama de instrução dos espíritos, ou instruções dos espíritos, que são mensagens igualmente analisando este tema. Algumas destas passagens, inclusive, fazem referência à passagem evangélica que o codificador estudou e inseriu naquele capítulo. Então, Kardec vai ter esse cuidado de organizar a matéria do ensino de Jesus contido nos evangelhos, não preocupado que sobre esse tema nós temos estas passagens, e então Kardec insere todas as passagens ali. Não, ele escolhe uma passagem, coloca e ele põe ali o indicativo de outras passagens que tratam desta mesma temática, desse mesmo assunto, para que nós venhamos, então, ler outras temáticas onde Marcos, onde João vai ter tratado daquele mesmo assunto. Normalmente, o codificador, nós vamos observar que tem muitas passagens que são de Mateus. E quando ele traz mais de uma passagem evangélica, é porque é possível identificar que um evangelista fez um registro daquele tema e o outro evangelista destacou o mesmo tema sob um outro enfoque, um outro viés, tem algum detalhe naquela passagem evangélica que o codificador vai querer, então, analisar. E ele, inclusive, relata, faz esse destaque na sua análise, na sua fala. Então, os capítulos, na sua grande maioria, são organizados com passagens evangélicas, análise do codificador e instruções dos espíritos. Nós vamos encontrar apenas um capítulo no Evangelho onde não há análise do codificador, apenas passagem evangélica e as instruções dos espíritos, ou seja, direto nós temos a análise dos benfeitores, dos espíritos da codificação, e nós temos alguns capítulos finais, principalmente o capítulo 22, 23, 24, 25 e 26, que são capítulos que não apresentam instruções dos espíritos, mas apenas passagens evangélicas e comentários do codificador.
Então, aqui nós temos essa organização. Na primeira edição, porque a edição que se torna a edição que nós conhecemos é a terceira edição de O Evangelho segundo o Espiritismo. Na primeira edição, nós vamos encontrar uma organização um pouquinho diferente do que nós temos do Evangelho como nós o conhecemos hoje em dia. Porque o codificador, então, ele apresentava menos capítulos. E havia um capítulo que ele intitulou Máximas Diversas, que depois ele reorganiza em 1866, na terceira edição da revista, do Evangelho segundo o Espiritismo, onde então estas máximas diversas vão integrar os capítulos que nós conhecemos como estranha moral, não ponhais a candeia debaixo do alqueire, buscai e achareis, dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste, e então Kardec vai colocar na ordem estes capítulos e empurrando, portanto, os capítulos que já existiam, que era Pedi e Obtereis e a coletânea de preces espíritas, para o final. E esse capítulo também de coletânea de preces espíritas, Kardec reorganiza. Aliás, quando ele publica na Revista Espírita esse novo lançamento, essa terceira edição, ele faz exatamente esta fala, que está sendo lançada essa terceira edição, ampliada, onde alguns capítulos foram reestruturados e que, então, tem uma mudança bastante significativa. E, a partir daí, então, nós temos esta versão que é a que nós utilizamos. Ainda no item que trata do objetivo desta obra, Kardec faz uma fala muito significativa que nós vamos depois entender, o quarto item da introdução, onde o benfeitor espiritual, ou melhor dito, Kardec, vai nos fazer a seguinte reflexão, vai trazer a seguinte reflexão. Muitos pontos dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros em geral só são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que faculte se lhes apreenda o verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo, como já o puderam reconhecer os que têm estudado seriamente e como todos mais tarde ainda melhor o reconhecerão. O Espiritismo se nos depara por toda parte na antiguidade e nas diferentes épocas da humanidade. Por toda parte se lhe descobre nos vestígios, nos escritos, nas crenças e nos monumentos. Essa a razão porque, ao mesmo tempo que rasga horizontes novos para o futuro, projeta luz não menos viva sobre os mistérios do passado. No item 4 da introdução, nós temos, por exemplo, aqui o resumo que Kardec apresenta dos pensamentos de Sócrates e Platão como precursores das ideias cristãs. Ou seja, aqui nessa introdução, Allan Kardec está mostrando que a cada época nós temos uma ampliação da compreensão da lei divina que não se altera. Mas nós temos, enquanto espíritos imortais, qualificadas algumas ferramentas intelectuais e morais para melhor compreender esta lei divina. E nós temos, periodicamente, pela bondade e misericórdia de Deus, nosso Pai, a possibilidade de receber, no convívio conosco, espíritos um tanto mais esclarecidos que nos trazem um amparo, um auxílio acerca das reflexões sobre esta lei divina natural, que nos vem falar sobre questões morais ou o aspecto moral desta lei divina, que nos fazem pensar sobre, que nos ajudam a desenvolver estas ferramentas intelectuais e morais. E que isso acontece desde sempre, e que periodicamente estes ensinos que estão esparsos, igualmente, pela misericórdia de Deus, nós recebemos a possibilidade de outros irmãos nossos de caminhada mais evoluídos
encarnarem entre nós, como ocorre com Jesus, para que possam, então, buscar acessar estes ensinamentos que, ao longo de encarnações anteriores, na época, na antiguidade, nós já tivemos contato com estas ideias, que foram precursoras desta ideia, que não é agora uma novidade, como foi a época de Jesus, a ideia cristã. E, evidentemente, nós tivemos espíritos que tinham uma caminhada maior neste sentido. Nós temos, inclusive, obras espíritas que tratam desta questão, onde algumas comunidades, alguns povos, tinham já uma caminhada no que diz respeito à ideia do Deus único, por exemplo, à imortalidade da alma, e uma clareza maior sobre esta imortalidade da alma e outros aspectos, mas que há precursores desde a antiguidade que já falam sobre estas questões de um plano para além da matéria física. E Kardec, então, está nos trazendo que se alguns ensinos podem parecer do Evangelho e outros escritos sacros, né, como o codificador aqui coloca, parecem incompreensíveis e mesmo irracionais, é porque nos falta ainda, ou nos faltava até então, a chave para esta compreensão. Faltava-nos desenvolver, qualificar esta reflexão para que nós pudéssemos, então, melhor compreender. E que, então, Allan Kardec vai se utilizar para trazer estas análises das passagens evangélicas, o seu conhecimento, mas fundamentalmente o que ele traz de orientação dos benfeitores no que diz respeito à codificação da doutrina espírita. E por isso ele estabelece, então, que esta obra é para uso de todos. Dela podem todos aurir os meios de conformar com a moral do Cristo o respectivo proceder. Essa é uma frase muito interessante. O objetivo desta obra não é termos a possibilidade de dizer que no capítulo 11º, com o título Amar o Próximo como a Si Mesmo, nós temos uma passagem evangélica que trata do mandamento maior. Não é essa a preocupação, da gente citar capítulos e itens do Evangelho segundo o Espiritismo e reproduzir a análise do codificador. Não, é encontrar estratégias para que este ensinamento do capítulo 11º possa conformar o nosso proceder com a lei divina, não o contrário. Ou seja, não é olhar o que o codificador apresenta neste capítulo e pensar de que maneira eu posso explicar este capítulo para que eu possa continuar fazendo o que eu estou a fim de fazer. E não abrir mão do que seja necessário ou adotar hábitos que sejam necessários para a construção da felicidade real. Ou seja, voltando lá à conceituação da questão 614 de O Livro dos Espíritos, do que é a lei divina ou natural, que é conformar o nosso proceder. É colocar o nosso procedimento de acordo com a lei divina. Porque enquanto nós não conformarmos o nosso proceder com a lei divina, nós não encontraremos a felicidade real. E não encontraremos a felicidade real não é porque o Evangelho está dizendo, não é porque Jesus disse, não é porque eu falei, não é porque a doutrina espírita fala ou porque qualquer outra religião venha a dizer ou escrever. Não, é porque esta lei divina está na consciência. E, portanto, não tem como fugir de si mesmo. Esse é o vazio e o incômodo que nós sentimos. Não é um costume social. Não é algo que foi adquirido no sentido de que pode ser
modificado a qualquer momento. Não, é um chip interno, é da natureza. A nossa natureza é espiritual. Enquanto nós não espiritualizarmos a matéria, nós estaremos em descompasso conosco mesmo, com a nossa própria felicidade. E, portanto, sentiremos-nos constantemente sem alguma coisa, buscando ainda algo que nos falta. E o que nos falta é esta conformidade. Conformidade, e aí é muito interessante, porque algumas palavras, nós buscamos, nós temos estas palavras com uma carga como se elas fossem, por exemplo, conformidade a algo passivo, e no entanto ela é algo que nos exige muito, porque conformar alguma coisa não é fácil. Um atleta, um artista, para ele se tornar de fato exímio naquilo que ele se propõe, ele precisa conformar o seu corpo físico a algumas habilidades. Ele precisa desenvolver, ele precisa qualificar, ele precisa exercitar para que ele consiga dar conta daquilo a que se pretende. Então, é interessante nós observarmos porque conformar exige um trabalho hercúleo e muito difícil, de muita atividade, de muita decisão. Conformar-se não é sentar-se e aguardar que as coisas aconteçam. Aliás, muito provavelmente por termos feito isso, é que nós hoje talvez estejamos nos encontremos na situação em que nós nos encontramos, no sentido de não termos tomado sob as rédeas a nossa própria existência e deixarmos que outras pessoas definissem o que era melhor para nós, sendo que talvez não fosse de fato melhor para nós e nem mesmo para elas, porque não era conforme a lei divina ou natural. Segue ainda o codificador dizendo: aos espíritas oferece aplicações que lhes concerne de um modo especial, graças às relações estabelecidas doravante e permanentemente entre os homens e o mundo invisível, a lei evangélica, que os próprios espíritos ensinaram a todas as nações, já não será letra morta, porque cada um a compreenderá e se verá incessantemente compelido a pô-la em prática a conselho de seus guias espirituais. As instruções que promanam dos espíritos são verdadeiramente as vozes do céu que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do evangelho. E Kardec coloca estas expressões, as vozes do céu, e a prática do evangelho em itálico, em destaque, porque faz referência ali ao prefácio e ao objetivo efetivamente desta obra, que é então nós entendermos os ensinos de Jesus para bem praticar. Na sequência, nós temos aqui o item que trata da autoridade da doutrina espírita, que é o controle universal do ensino dos espíritos. Como nós afirmamos, esse item foi publicado na Revista Espírita de 1864, na Revista Espírita de Abril. E o codificador traz esta autoridade da doutrina espírita nesta obra para que nós pudéssemos entender qual é o valor efetivamente dos ensinos que o Espiritismo nos traz. E fundamentalmente qual é o valor e o porquê de fato que ele tem valor. Ele tem valor porque ele tem autoridade porque tem esse controle. E esse controle que se dá é a partir do que Allan Kardec toma como um modo de proceder na publicação das obras básicas da codificação da doutrina espírita. Ele esclarece que as obras que tinham sido publicadas até então, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, haviam sido publicados seguindo esse controle universal. O que é esse controle universal? Kardec estabelece que nada que diz respeito a princípios básicos, por exemplo, a existência de Deus. Deus não é um espírito. Deus é único. Os atributos de Deus,
todas estas questões que dizem respeito a um princípio fundamental de uma seita, de uma doutrina, de uma filosofia, esses princípios, Kardec, ele não traz como, ele não apresenta como um princípio, e, portanto, ele não insere na doutrina espírita como um fundamento, uma base, se não passou por esse controle, ou seja, se não foi apresentado como uma base da doutrina espírita por diferentes espíritos que se comunicaram por diferentes médiums em diferentes países. E Kardec vai estabelecer, inclusive, que ele mantinha contato com aproximadamente 1000 centros espíritas sérios. Apenas esse item caberia um estudo à parte, um capítulo especial para nós analisarmos. Porque quando Allan Kardec faz esta afirmativa, ele nos dá algumas dicas ou alguns elementos para reflexão mais aprofundada. Primeiro, a época do codificador, onde o espiritismo estava surgindo, não haveria muito mais do que esse número de centros espíritas sérios. Então, Kardec mantinha contato com quase todos os centros espíritas, que se comunicavam com ele via correspondência. E o curioso ou o mais impressionante da seriedade do trabalho de Kardec é que não havia, à sua época, as redes sociais, e-mail, não tinha a facilidade dos meios de comunicação que nós temos hoje. E quando o codificador fala do poder da imprensa, por exemplo, não é o poder de divulgação que nós temos hoje. Então, voltando, quando Allan Kardec faz esta fala de estabelecer esse contato, ele, de fato, conhecia os trabalhadores, conhecia o centro espírita, muitos ele, de fato, tinha visitado, porque ele faz viagens, inclusive, para fora da França, portanto, tem a possibilidade de saber o funcionamento de centros espíritas fora da França, não só de Paris, e ele estabelece ali um critério, quando ele fala que são centros espíritas sérios. Nenhum autor da categoria de Kardec usa um qualificativo só por acaso ou para aumentar o seu texto. E cada palavra tem uma função, tem um significado muito específico. E nós vamos ver justamente na sua obra anterior, o Livro dos Médiuns, essa preocupação e esse cuidado com as reuniões sérias, com um trabalhador sério, com um centro espírita sério, que, aliás, é a preocupação e o cuidado até os nossos dias. Tanto que aqueles de nós que não só frequentamos os centros espíritas, mas estudamos a doutrina espírita, nos vinculamos às instituições como trabalhadores e, portanto, participamos do movimento espírita federado, nós temos muitas mensagens que recebemos de um trabalhador, por exemplo, que se preocupa muito com a fidelidade doutrinária, que é Bezerra de Menezes, neste sentido. Da seriedade do trabalhador, do cuidado com os centros espíritas. Tanto é que nós vamos observar que, através da mediunidade, da faculdade mediúnica de Ivone Pereira, do Amaral Pereira, nós vamos ver a Bezerra de Menezes falando na obra Dramas da Obsessão sobre o que é necessário um centro espírita fazer, quais são as características que é um centro espírita, mas quais são as características que um centro espírita deve ter para que ele possa, de fato, ser um lar, um templo, uma escola, uma oficina, um hospital, e não um mero clube social.
para que ele conste na lista de centros espíritas sérios e seja assessorado por equipes espirituais. Então, quando Allan Kardec faz esta fala de que ele mantinha este contato e com estes centros espíritas e que, portanto, só se estabelecia como base, como princípio fundamental, quando havia uma concordância universal entre estes centros espíritas, entre as comunicações espontâneas que foram dadas por estes centros espíritas, é que Kardec estabelecia que Deus, do modo como a doutrina espírita está explicando Deus, é um princípio básico. Que espírito, do modo como a doutrina espírita explica e percebe espírito, é um princípio básico. E isso é fundamental para nós compreendermos, porque significa dizer que não é qualquer análise, não é qualquer reflexão que será apresentada aqui em O Evangelho segundo o Espiritismo, e não poderia ser diferente. Porque se a proposta, o objetivo desta obra é que nós busquemos ferramentas para a prática do Evangelho, para conformar as nossas ações à lei divina ou natural, eu preciso ter essa segurança. E a segurança me é dada pela autoridade da doutrina espírita a partir deste controle universal do ensino dos espíritos. Então, Kardec trazia esse cuidado, ele faz esta afirmativa de que essas revelações elas chegaram em diferentes pontos do planeta, através de diferentes médiuns, e que, portanto, chegava até o codificador e ele percebia essa concordância nas mensagens e por isso, então, ele estabelecia um princípio da doutrina, um princípio do espiritismo. Que essa ideia, porque a partir desse modo de proceder, de análise, dessa metodologia, desse crivo que Kardec utilizava, ele percebia que essas ideias, de fato, eram a revelação, a terceira revelação espírita, né? Era a terceira revelação, era o Consolador prometido por Jesus, porque eram ideias que vinham dos espíritos, mas que vinha dos espíritos da codificação. Porque se fosse aí, Kardec traz toda uma análise nesse item que convidamos os amigos a lerem e a analisarem. Se fosse apenas um médium em um centro espírita, poderia ser o mesmo espírito, adotando diferentes nomes. Porque poderia este médium estar fascinado. Se fosse um grupo, poderia ser igualmente um grupo que se deixou fascinar. Mas não, são médiuns que não se conhecem. Então, a origem é esse grupo espiritual, que são os espíritos da codificação, são essas vozes do céu. Podem queimar-se os livros, mas não se podem queimar os espíritos, porque é de lá que vem essa ideia. E Kardec, então, traz que é nessa universalidade que reside a força do espiritismo e também a causa de sua tão rápida propagação, porque, evidentemente, estava sendo divulgado em diferentes pontos do globo. E, claro, Kardec chama, então, atenção para essa concordância e ele vai destacar aqui outro aspecto que cabe a nós esse cuidado, que é o da publicação das obras e publicação de informações. Kardec diz que tomemos muito cuidado, e isso nós vamos ver, por exemplo, no projeto 1868, lá no Obras Póstumas, Kardec fazendo de novo essa reflexão de que as publicações elas são importantes porque elas são meios de propagação de ideias, mas que precisa haver esta concordância, porque esta concordância é que traz a autoridade, tanto no que diz respeito à seriedade, como à garantia de alterações futuras, né? Nós não estaremos facilmente sujeitos a alterações futuras se buscarmos, se tivermos, né, como crivo
esse procedimento, esse critério que Kardec se utilizou. Então, a necessidade de muita prudência nas publicações, fundamentalmente das mensagens de espíritos, pelos motivos que Allan Kardec vai expor aqui nesse item. E o codificador ainda analisa que, sim, ele próprio, Kardec, como todos nós, somos espíritos e temos as nossas ideias pessoais. Não significa dizer que eu não vou refletir sobre, mas eu não posso me utilizar da doutrina para fazer inserir ideias que são pessoais, opiniões pessoais, que o futuro pode dizer que inclusive são verdadeiras, mas que naquele momento, por não haver concordância, que nós possamos aguardar a fim de manter a autoridade da doutrina. E que, claro, como toda ideia nova, mesmo os princípios, quando apresentam ideias, vão se apresentar a própria doutrina espírita como uma doutrina nova, ao se apresentar, ela gera muito incômodo. Mas, se nós utilizarmos o bom senso, a lógica e este princípio, nós vamos, então, aí perceber que, na verdade, o incômodo está no sentido da alteração que a doutrina espírita propõe no que diz respeito dos interesses pessoais. E aí vem uma análise muito interessante sobre a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que ficou registrado lá no livro Obras Póstumas. O livro Obras Póstumas, ele traz mensagens onde o codificador fazia alguns questionamentos aos espíritos da codificação. E um dos questionamentos é sobre esta nova obra que Kardec estava estudando e organizando, que ainda chamava Imitação do Evangelho. O que os espíritos diziam, e os espíritos falam da necessidade desta obra. Kardec pergunta o que o clero dirá, e os benfeitores vão falar da resistência. Porque se até aquele momento ficava muito evidente que o livro era dos espíritos, era dos médiuns, e, portanto, isso não tinha nada a ver com religiões majoritárias, a partir do momento que a gente se apropria da figura de Jesus, de certa maneira, ou eu vou falar do Evangelho de acordo com a doutrina espírita, bom, então nós já estamos falando em interpretações de um mesmo objeto de estudo. E aí isso pode dar problema. Porque isso pode fazer com que alguns adeptos pensem que aqui ou lá pode ser melhor ou não. Então, esta obra, na verdade, é a obra que vai trazer mais conflito com Kardec e as religiões majoritárias, dominantes daquele momento. E, evidentemente, no que diz respeito aos interesses pessoais de materialistas mesmo, era também uma doutrina que acaba trazendo muitas questões para a nossa reflexão. Kardec, ainda nesse item da autoridade da doutrina espírita, vai nos chamar a atenção para a importância de apresentarmos através da revelação, a partir da concordância, termos acesso a essa revelação, e o tempo que é importante de assimilar estas ideias novas. E é interessante porque os espíritos da codificação, porque são espíritos elevados, eles nos apresentam ideias novas de acordo com a capacidade de apreensão que nós temos destas mesmas ideias. Ou seja, eles vão nos falar sobre estes princípios, eles vão ampliar, trazer uma análise maior acerca da compreensão da lei divina, mas ainda não é tudo, porque nós ainda somos espíritos muito imperfeitos. Então, nós ainda temos muito a progredir. Mas eles não querem também, eles não tentam acelerar para além do que nós tenhamos condições de compreender, para que nós não venhamos a utilizar
inclusive, de maneira equivocada esse próprio conhecimento. Então, Kardec também vai fazer esta avaliação. Com extrema sabedoria procedem os espíritos superiores em suas revelações. Não atacam as grandes questões da doutrina, senão gradualmente, não é que nunca virão a tratar, mas a importância de ser gradual. É um educador realmente falando. À medida que a inteligência se mostra apta a compreender a verdade de ordem mais elevada, e quando as circunstâncias se revelam propícias à emissão de uma ideia nova. Por isso é que logo de princípio não disseram tudo, e tudo ainda hoje não disseram, jamais cedendo à impaciência dos muito afoitos, que querem os frutos antes de estarem maduros. E que Kardec ainda vai dizer que os espíritos levianos, pouco se preocupando com a verdade, a tudo respondem. Daí vem que, sobre todas as questões prematuras, há sempre respostas contraditórias. Então, que nós possamos ter muito cuidado com relação a este aspecto. Na sequência, nós temos o item notícias históricas, onde o codificador vai nos trazer como que um glossário histórico para bem compreendermos as passagens evangélicas, dizendo-nos quem são os escribas, quem são os fariseus, o que é uma sinagoga, quem são os samaritanos, para que nós possamos entender, por exemplo, o que significava um fariseu estar perguntando qual é o mandamento maior, ou perguntando se era lícito pagar ou não o tributo, porque era um religioso perguntando, mas era um religioso que tinha interesses pessoais, que tinha suas reservas com relação a Jesus. Igualmente, o que significava ser um samaritano para um judeu, e que esse samaritano é quem de fato usou de misericórdia, lá na passagem do bom samaritano. Então, para que nós possamos fazer essa contextualização histórica, eu não preciso atualizar o evangelho, eu preciso entender qual era o significado desse personagem à época de Jesus, porque daí eu consigo entender quem são os atuais samaritanos, os atuais fariseus. Eu não preciso dar um nome diferente hoje. Eu posso entender o que significava lá para ter esse contexto social, quem é essa figura socialmente hoje falando. Porque podemos ser nós mesmos os fariseus, os samaritanos. Vai depender do quanto a gente compreende dessa contextualização histórica. E por fim, o item que vai tratar Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo. Aqui, então, o codificador também vai ter esse cuidado de apresentar, mostrar que essa ideia cristã e espírita, ela está presente desde a antiguidade, e ele vai, então, trazer trechos destes filósofos, destes pensadores, mostrando, então, que Jesus teve o trabalho de retomar, de certa maneira, o que já havia sido dito, ou seja, é como se Jesus esquadrinhasse lá nos nossos registros perispirituais aquela experiência, aquela marca de aprendizado, aquela semente, aquela fala, e ele ressignificasse naquele momento para ampliar, então, a compreensão da lei divina. Mais ainda, Kardec apresenta este item chamando a atenção que Jesus ele faz esse movimento de resumir, de certa maneira, tudo o que a humanidade teve acesso de ampliação da compreensão da lei divina nos seus ensinos, na moral cristã. E Jesus faz isso porque é um espírito evoluído, é um espírito mais elevado do que nós. E ele faz esse movimento. Não é porque ele, então, viveu com esta ou aquela comunidade, que, portanto, se ele tivesse vivido em outra comunidade, porque essas são algumas teorias. Então, Kardec tem esse cuidado, essa preocupação de colocar aqui na introdução algumas reflexões e esclarecimentos para que nós não venhamos a questionar, porque se eu questiono a validade
de Jesus, do seu aprendizado, eu ponho em xeque o seu próprio ensino, as suas palavras. E aqui Kardec está chamando a atenção que Jesus, independente se viveu com essênios ou com gregos ou com esse ou com aquele, esse conhecimento era próprio da sua conquista espiritual. E que ele se utilizou dos conhecimentos que outros precursores já haviam apresentado para a humanidade, para poder, então, resumir e ampliar a compreensão da lei divina. É isso que, então, Kardec apresenta neste último item. Mas nós gostaríamos de concluir a nossa reflexão, o nosso estudo, lembrando do prefácio, que é a introdução dos espíritos da codificação, onde o espírito de verdade diz o seguinte: os espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhe associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono as vossas vozes, e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está nos céus: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Então, que essa fala, esse convite possa repercutir em nossos corações, para que nós possamos aproveitar, ouvindo estas vozes do céu, não nos deixarmos mais permanecer com os olhos fechados, com os ouvidos sem escutar estas trombetas, que nós possamos afinar os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas palavras, para em uníssono construir uma sociedade mais justa, mais solidária, que nós possamos realmente nos enternecer uns com os outros e fazer aos outros o que gostaríamos que nos fosse feito. Que nós possamos, a cada capítulo que vai ser apresentado nesta obra, a cada domingo, pensar como nos propôs Kardec, que as explicações morais das máximas do Cristo, em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida, possam realmente ser uma conformação da nossa consciência com a lei divina. Ou seja, a partir do momento que essas máximas morais são explicadas por Kardec e pelos benfeitores, em concordância com o Espiritismo, nós possamos deduzir que a consequência de conformar as nossas atitudes à misericórdia, ao amor, à generosidade, à benevolência, à paciência, que nós aproveitemos as oportunidades que a vida nos dá para conformar a nossa postura, o nosso pensar, a nossa palavra, o nosso agir nas diversas situações da nossa existência, é o que de fato garantirá a nossa felicidade e a felicidade da nossa própria sociedade. Que possamos, nesse momento, unir os nossos pensamentos e lembrar que esse imenso exército de espíritos amigos constantemente estão ao nosso lado, sustentando-nos, fortalecendo-nos, amparando-nos, a fim de que possamos enxergar e sentir o consolo que esta doutrina bendita nos dá e que possamos nós também levar o consolo, sermos um instrumento de consolo para os nossos irmãos de caminhada. Meditemos sobre estes ensinamentos e permaneçamos todos em paz.
Agradecemos então a nossa companheira Aline Jesus pela explanação da introdução de Evangelho segundo o Espiritismo e encerramos o nosso domingo de estudo fazendo a nossa prece, agradecendo mais uma vez a Deus nosso Pai. Dá-nos, Senhor, força, coragem, resignação para enfrentarmos as vicissitudes da vida. Que o Senhor nos acompanhe durante toda a semana, envolvendo-nos em vibrações de muita luz, de muito amor e de muita fraternidade. Que os anjos do Senhor desçam sobre nós. Que assim seja. Obrigado, então, e até o